Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero trazer para você uma pequena reflexão de algo que eu estava meditando nessa manhã. Se encontra aqui na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Meus queridos, versículo 1. Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? Você sabia que a sua vida é um culto? O nosso viver, diário é um culto a Deus. O tempo todo nós estamos cultuando a Deus através da nossa vida. Então, o nosso culto a Deus, a palavra do Senhor diz que tem que ser racional. E aqui nesse versículo 2 diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu falando com o Senhor falou ao meu coração assim: você quer realmente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E eu respondi: sim, claro que eu quero. E o Senhor me levou a esse versículo a respeito do culto racional. E eu quero compartilhar com você nessa manhã algo que o Senhor falou ao meu coração. O que é culto racional? Quando é que nós cultuamos racionalmente? É quando nós vivemos a nossa vida, o nosso viver diário, não sendo direcionado pela emoção, mas pela razão. Ou seja, você precisa ser mais inteligente do que emocional. E o Senhor falou ao meu coração, meus queridos, que muitas vezes nós sofremos, nós ficamos angustiados, entristecidos, porque nós vivemos segundo as emoções. Nós nos deixamos ser levados pelas emoções. E na maioria das vezes a emoção, ela fala mais alto na nossa vida do que a razão, e é por isso que nós sofremos. Entende? Então, meus queridos, o que eu percebo? Vou te dar um exemplo. Se você vai na rua com fome e você está guardando o seu dinheiro, vamos supor, você tem só o seu dinheiro do aluguel dentro da sua carteira. Você não pode gastar esse dinheiro de jeito nenhum, porque você sabe que você não vai receber outro dinheiro, e esse dinheiro você já tem guardado ele para o aluguel e você não pode mexer nesse dinheiro. Aí você sai na rua e você sai com fome. Aí você passa na frente de uma lanchonete, parece que como se diz, a visão te chama, né? Aí o cheiro te chama. E aí isso daí faz o quê? Você sabe que você não pode gastar aquele dinheiro, mas você vai querer suprir essa sua fome. Então, o que acontece? É um exemplo que eu tô te dando de você ser levado pela emoção ou pela razão. A razão te fala: não, eu não posso gastar esse dinheiro. Agora a emoção fala: nossa, mas esse salgado tá tão lindo, parece que tá me chamando. Não é? E o que acontece? Você tá com fome. E aí você se deixa levar, você pega o dinheiro do aluguel e gasta, nem que seja uma pequena parte dele, com algo para comer, sendo que dali meia hora ou uma hora você vai estar em casa e você pode comer e saciar sua fome. Você pode esperar e você não pode gastar o dinheiro, mas você pega e gasta.
Entendeu? Então, as emoções, você viver segundo a sua emoção faz com que você compre aquilo que você não precisa, você gaste o dinheiro que você não tem, entende? Então você começa a sofrer por conta disso, né? Isso daí é só um exemplo que eu tô te dando a respeito do ser emocional ou racional. Por exemplo, vamos pensar naquela passagem que Jesus ficou sabendo que Lázaro, o seu amigo, aquele ao qual ele amava, estava doente. Vieram até Jesus e falaram assim: Senhor, Lázaro, o seu amigo ao qual tu amas, está enfermo. Você já imaginou se Jesus fosse um homem emocional? Bom, Lázaro era seu amigo e ele amava Lázaro. Se você tiver um amigo que está doente, que você ama esse amigo, é lógico que você vai fazer o quê? Automaticamente você vai querer cessar essa dor, essa enfermidade de alguma forma. Se você tiver poder para isso, você vai fazer tudo para que essa dor, essa enfermidade seja curada. Só que havia um propósito na enfermidade de Lázaro, entende? Jesus, ele poderia ter sido levado pela emoção e ter feito ali como ele fez com um servo do centurião de Cafarnaum, porque Jesus estava longe de Lázaro. E aí, Jesus poderia ter falado assim: Lázaro, seja curado. Jesus tinha o poder para isso, ele poderia ter feito isso. Só que Jesus não queria curar Lázaro. Jesus queria que Lázaro morresse. Como assim? Sim, porque a morte de Lázaro tinha um propósito. Lázaro precisava morrer, então não fazia sentido Jesus curar Lázaro, sendo que Lázaro precisava morrer. Sabe por que ele precisava morrer? Porque a glória de Deus tinha que ser manifesta através da ressurreição de Lázaro. Se você for ver, esse episódio da morte de Lázaro está em João no capítulo 11. Agora, no capítulo 12 do Evangelho de João, diz que teve uma ceia lá em Betânia. Marta e Maria estavam na ceia, Lázaro estava nessa ceia e muitos que foram a esse jantar em Betânia não foram só para ver a Jesus, mas foram também por curiosidade, para ver a Lázaro ao qual Jesus havia ressuscitado. E a palavra do Senhor diz que muitos que foram lá para ver a Lázaro, eles se converteram. Eles aceitaram a Jesus como Filho de Deus por conta da ressurreição de Lázaro, entende? Muitos que estavam lá creram em Jesus por conta dessa ressurreição. Então havia um propósito de Deus que Lázaro morresse. E se Jesus fosse um homem emocional? Falava: não, imagina que eu vou deixar meu amigo, ao qual eu amo, doente, morrer. Não, eu vou dar um jeito e Lázaro vai ser curado. E os propósitos? O que aconteceria? Iria por água abaixo. Você está entendendo como Jesus nos ensina que nós não podemos ser emocionais? Jesus, ele foi racional nesse momento. Ele falou: não, eu amo a Lázaro, ele é meu amigo, mas ele precisa morrer, porque tem um propósito nessa morte, entende? Ali no Getsêmani, Jesus, ele sabia o que aconteceria depois de algumas horas, que ele seria entregue para morrer na cruz do Calvário. Por quê? Jesus, meus queridos, quando ele nasceu, ele já nasceu para morrer. Quando Jesus nasceu, ele já nasceu com o propósito de ir para a cruz, porque havia um propósito de Deus ali, né? No nascimento e na morte de Jesus, porque Jesus precisava morrer na cruz do Calvário para nos reconciliar com o Pai, entende? Para pagar os nossos pecados, o preço dos nossos pecados. Então Jesus já nasceu para morrer. E aí chegou lá no Getsêmani, Jesus foi orar. E naquele momento a palavra do Senhor diz que ele estava extremamente angustiado. E ele começou a suar.
e começou a sair gotas de sangue do seu suor. De tamanha aflição e angústia que ele estava, porque ele sabia, Jesus ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. E ele sabia o que esperava ele. Como homem, ele sentiria dor. Está entendendo? Então ali ele estava aflito, porque ele sabia que dali a algumas horas ele seria entregue para ser morto na cruz do Calvário. E ele começou a falar com Deus, começou a falar com o Pai. E ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Isso daí é o homem emocional, o ser humano que não quer sofrer, entende? Porque eu, no lugar de Jesus, eu também estaria completamente aflita, sabendo o que eu ia passar, porque ele sabia que dali a algumas horas ele seria açoitado, ele seria xingado, cuspido e crucificado. Então Jesus sabia o que ia acontecer, mas ele não era um homem emocional. Entende? Aí Jesus pegou e falou para o Pai assim: todavia, que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu acho que se eu e você estivesse no lugar de Jesus, eu falaria assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque, ai Pai, eu acho que eu não vou dar conta não. Ai, eu já tô vendo que eu não vou dar conta. Ser açoitado, ser cuspido, me maltratarem ali, rasgarem a minha carne, me crucificar. Ah, eu não vou dar conta não. Senhor, eu acho que eu mudei de ideia. Eu sei que eu vim para isso, mas eu mudei de ideia, eu não quero. Entende? Só que Jesus não fez isso. Ele sabia o que ele ia passar, mas ele falou: não, que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Isso é ser racional. Então, meus queridos, muitas vezes nós não conseguimos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus porque nós somos deixados levar pela emoção. Então, a palavra do Senhor nos diz que o coração é enganoso, entende? E o Senhor me mostrou isso, que muitas vezes eu sofro porque eu tenho mania de romantizar tudo. Entendeu? Nós pensamos assim, que a nossa vida tudo tem que ser um romance, um conto de fadas, a gente não pode sofrer, a gente não pode ter tristeza, a gente não pode se frustrar. Não! A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, muitas vezes, meus queridos, nós viramos uma presa fácil para o inimigo, sabia? Porque ele conhece a minha e a sua fraqueza. E a fraqueza de muitos é a emoção, é a carência, é a dependência emocional. Então, o que acontece? Se o inimigo vê a sua fraqueza, é lá que ele vai mexer. Você está entendendo? É lá que ele vai trabalhar. E nós acabamos dando armas para o inimigo trabalhar contra a nossa própria vida. Então, nessa manhã, eu vim te dizer para você trabalhar isso dentro de você, pedir, orar a Deus para você ser mais racional do que emocional, porque assim nós vamos evitar muitos sofrimentos. Entende, meus queridos? Muitas pessoas às vezes entram na nossa vida e saem da nossa vida e você não entende, você sofre, você chora, você se desespera, muitas vezes você sente uma fraqueza até mesmo física por conta de um sofrimento e você não entende o porquê que essa pessoa entrou na sua vida e saiu assim do nada. Sabe? E nós precisamos entender que se nós estamos no centro da vontade do Senhor, muitos que entraram não vão ficar. Por quê? Porque não é da vontade de Deus. Então nós precisamos parar de ser emocionais e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e aceitar ela. Porque quando você aceita a vontade de Deus, você não está sendo emocional. Porque muitas vezes a emoção vai fazer você sofrer. Porque é triste. Deus não está falando que você não pode se entristecer ou você não pode chorar, porque nós somos humanos. Mas se nós formos mais racionais, nós vamos entender que a vontade de Deus para minha vida e para sua vida é melhor. Entende? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, mas são maiores do que os seus.
do que os meus pensamentos. Os pensamentos de Deus são maiores, os sonhos de Deus são maiores. O Senhor enxerga aquilo que você não pode ver. E muitas vezes nós queremos aquilo que a nossa emoção está pedindo, só que não é aquilo que o Senhor tem para mim e para você. E muitas vezes nós insistimos em erros e nós sofremos por isso. Então, meus queridos, nessa manhã, em nome de Jesus, seja racional, seja inteligente e não emocional, e você vai evitar muitos sofrimentos. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor.